Leitura do Apocalipse de São João. Eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé, em volta do trono e dos anciãos e dos 4 seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono. Adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciãos falou comigo e perguntou: quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi: tu é que sabes, meu Senhor. E então ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol nem algum calor ardente. Porque o Cordeiro, que está no meio do trono, será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água da vida. E Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores, o Senhor me libertou. De todos os temores, o Senhor me libertou. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores, o Senhor me libertou. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores, o Senhor me libertou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De toda
Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se tiverdes que sofrer por causa da justiça, sereis felizes. Não tenhais medo de suas intimidações, nem vos deixeis perturbar. Antes santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-la pedir. Fazei-o, porém, com a mansidão e respeito e com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos e irmãs aqui presentes nesta nossa Romaria, Santa Missa, nesta Romaria penitencial de Três Passos, minha saudação paterna a todos vocês daqui da paróquia Santa Inês de Três Passos e aqueles irmãos e irmãs que vieram de outras paróquias, de outras comunidades da nossa diocese e de outros também, de outras dioceses, de outros lugares. Quero assim expressar minha saudação muito especial a um grupo de fiéis que vieram da Arquidiocese de Londrina, Paraná, alguns responsáveis de grupos de coroinhas da Arquidiocese de Londrina, com o sacerdote que os acompanha. Sejam muito bem-vindos, muito bem acolhidos aqui em nosso meio, aqui neste lugar que para nós é um lugar muito, muito especial. É o lugar do testemunho, do martírio, da vida, da entrega da vida dos beatos Manuel e Adílio. Quero saudar também os religiosos aqui presentes, desde os nossos irmãos franciscanos, que têm a sua residência aqui no Seminário São Pascoal, Seminário Menor São Pascoal, aqui em Três Passos, e depois irmãos e irmãs consagrados de outras comunidades, de outras realidades da Igreja. É muito bom tê-los aqui, também acolhendo esse testemunho que vocês dão das suas vidas e principalmente a sua presença na nossa diocese, uma presença enriquecedora que nos faz crescer na vida cristã, nos faz entender melhor a generosidade com que nós devemos responder a Deus com a nossa própria vida. Também quero cumprimentar os nossos seminaristas que estão aqui presentes, ali no fundão, ali o pessoal do Seminário Menor, Propedêutico e a comunidade Legati Christi, depois os seminaristas do Seminário Maior, Filosofia e Teologia, de Viamão, a maioria deles está aqui conosco, participando desta celebração, e tantos outros vocacionados também. A cada dia a gente fica sabendo de um novo vocacionado. Isso é só motivo de alegria, de graças a Deus, saber que Deus tem abençoado a nossa diocese com tantas vocações. Deus seja louvado, continuemos a rezar por essas vocações. Depois também quero cumprimentar os padres que estão aqui, que vieram celebrar esta Santa Missa, agradecer a presença deles, o testemunho tão bonito que eles dão nas nossas paróquias, homens que dedicaram a sua vida a Cristo, seja na paróquia, seja no seminário, seja em qualquer outro trabalho que a diocese lhes pede, lhes solicita. Nós todos somos muito gratos, muito agradecidos a Deus por vocês, padres, pelo seu bonito testemunho, pela sua vida entregue, pela sua generosidade. Peço que toda a nossa comunidade diocesana continue sempre a rezar pelos seminaristas, pelos vocacionados, pelos padres, pelos religiosos, religiosas, consagrados a Deus e consagradas. Então, isso tudo para nós é motivo de muita esperança, ver que a nossa igreja diocesana, tão simplesinha, tão pequenininha, aqui no meio do mato, vamos dizer assim, do noroeste do Rio Grande do Sul, assim como Jesus, a luz de Cristo veio de Belém. Belém era um lugarejo mal considerado, não tinha nenhuma importância. Nós também, em termos de fama e de importância social, somos muito simples, muito humildes. Nossas terras, nossos campos, os animais, as plantas que fornecem o sustento para a nossa vida, que de certa forma são conhecidos. Mas o que não é conhecido é a beleza dessa igreja, é o rosto dessa igreja diocesana de Frederico Westphalen. É um rosto tão bonito, de uma igreja de muita fé, de muita confiança em Deus, que espalha a esperança pelos nossos territórios e também vive a caridade, o amor fraterno. Como é bom estarmos aqui. Não esqueci ninguém. Depois o bispo se arrepende, depois no final, quando escuta a homilia, fala: meu Deus, esqueci de falar. Não, todo mundo foi lembrado.
e é importante fazer essa memória, a memória da realidade desta igreja e de outras igrejas também. Muito bonito. Nós estamos celebrando a beatificação dos beatos Manuel e Adílio. Dia 21, o dia da beatificação, mas a Romaria de Três Passos, que se celebrava imediatamente na semana seguinte à Romaria de Nonoai, nós assim decidimos transferir esta data, trazer esta celebração para marcar a beatificação dos nossos beatos Manuel e Adílio. E não existe lugar melhor para isso do que o lugar onde eles foram martirizados. Você que nunca veio aqui ou que ainda não entende bem, esta área aqui é uma área que se conserva razoavelmente como era na época dos beatos Manuel e Adílio. Nosso povo tem muita devoção àquela construção, àquela casinha que tem ali, porque ali ficou durante um tempo os corpos dos beatos, mas não estão mais ali. Agora, os restos mortais foram levados para Nonoai. Aqui em Três Passos nós temos diversas relíquias, uma delas é esta relíquia que está aqui, dos bem-aventurados Manuel e Adílio. E o lugar importante que chama a nossa atenção aqui é o lugar do martírio, que nós temos assim bastante razões históricas para crer que foi exatamente onde são plantadas aquelas duas cruzes, ao lado daquela casinha que tem ali. Ali, os dois foram martirizados, amarrados numa árvore, uma única árvore, e fuzilados ali, e ali deram testemunho de Cristo, testemunho da entrega da sua vida. As leituras da palavra de Deus são as leituras próprias da festa dos mártires, ou seja, nos falam daqueles homens e mulheres que deram a sua vida por Cristo, que derramaram o seu sangue por Cristo nosso Senhor. E em tantas e tantas situações na história da igreja, os mártires são um número infinito. Não é possível que nós tenhamos a noção de quantos são estes mártires. Imagine que na Guerra Civil Espanhola, em ódio à fé, somente a diocese de Barbastro, na Espanha, perdeu 90% do clero da diocese. Foi martirizado, inclusive o bispo. E existe uma infinidade. Nós celebramos nas festas litúrgicas dos mártires na igreja, por exemplo, assim, beação e companheiros mártires. Esses companheiros mártires, muitas vezes são milhares, que não se conhece o nome, não se sabe o nome. E depois existem aqueles que ninguém cultua, ninguém, nem a própria igreja sabe quem são aqueles que deram testemunho com a vida de Cristo. Na Rússia, no período anterior à Segunda Guerra Mundial, foram milhares e milhares de pessoas que morreram em ódio à fé, católicos, ortodoxos e também de outras crenças. Perseguição religiosa terrível. E, portanto, celebrar os beatos Manuel e Adílio para nós é trazer presente esta memória litúrgica como um grande dom para a igreja e também para a nossa vida de cristãos. Para a igreja, porque esses nossos irmãos mártires ensinam um cristianismo autêntico, o cristianismo que está ligado a Cristo na cruz. Os tempos que nós vivemos, queridos irmãos e irmãs, são tempos muito difíceis. Tempos assim, que eu chamo assim de tempos almofadados, onde tudo é mais fácil, tudo é mais simples, tudo digamos assim, precisa ser levado adiante com cuidado, com jeito, não se pode criticar, não se pode corrigir, não se pode dizer nada, porque as pessoas se revoltam, e aí, não, mas não é assim, precisa ter paciência. Sim, claro que sim, mas muitas vezes nós estamos vivendo uma vida de excessivas facilidades, excessivo conforto, e o ser humano, na verdade, precisa do amor, da compreensão e do carinho, mas também precisa da verdade. A verdade não pode ser escondida com o medo de que ela produza um choque,
e que ela talvez produza até, quem sabe, uma revolta. Seria uma traição a Cristo e à Igreja se nós procurássemos anunciar um evangelho de facilidades, como infelizmente hoje se propõe muita gente até dentro da própria igreja. Um evangelho de coisas simples, de coisas mais fáceis. Não precisa ir à missa mais, vai quando pode, não precisa mais rezar, reza quando precisar só, não precisa mais se confessar, porque a gente pede perdão direto a Deus, não é isso? Não precisa, para quem ir com o padre é uma pessoa igual a mim mesmo, então por que eu vou lá me confessar com o padre? E então é mais fácil eu ficar lá no lugar e eu diante da cruz de Cristo, com toda a fé, com toda a confiança, fazer lá a minha confissão. Que diferença tem do que aquela que ir ao sacerdote, não é? E depois nas sextas-feiras fazer a abstinência da carne. Não, é só na quaresma, só na quarta-feira santa, sexta-feira santa. Os outros dias não tem importância. Seja, queridos irmãos, nós muitas vezes vamos começando a deixar entrar dentro da realidade viva da nossa fé, porque ela está lá, viva a fé, essas pequenas traições, essas pequenas infidelidades, essas pequenas manias pessoais e decisões pessoais que nós vamos tomando e nos desculpando e achando razões e mais razões para explicar que nós estamos adotando uma forma de vida cristã que não é aquela do Evangelho, que não é aquela que nosso Senhor nos ensina. Mas então ninguém mais vai ser católico? Mas se for viver todas as exigências, ninguém mais vai querer seguir a igreja? Irmãos e irmãs, a fé sempre estará viva, sempre estará presente. E aqueles que se aproximarão da igreja serão aqueles que querem de verdade viver e estar naquilo que a igreja tem para oferecer. E o que a igreja tem para oferecer? A salvação eterna, o céu. E o céu, entra pelo céu somente quem renuncia a si mesmo, como nós escutamos no Evangelho, e toma a cruz de Cristo e segue a Cristo de verdade. Nós não temos que ter medo de nos confrontar a nossa vida com as exigências do Evangelho. Senhor, me mostra onde eu preciso melhorar. Senhor, me mostra onde eu preciso corrigir. Senhor, me mostra aonde eu preciso ser mais generoso. Porque isso não é um bem para Deus, é um bem para nós. É para que nós sejamos pessoas que possam de verdade dar um testemunho cristão. Porque existe o martírio de sangue, existe o martírio da morte violenta por Cristo, que aconteceu com os nossos mártires. Mas existe também o martírio do dia a dia, o martírio branco da renúncia, da esposa, por exemplo, que renuncia a muitas coisas por amor ao seu marido, pelo marido, que muitas vezes renuncia a amizades que o tiram de casa, que o levam para beber, que o levam para jogar bola, se afastando da família, deixando a esposa sozinha com os filhos. Renuncia a isso porque ele sabe que o bem maior é a família, que o bem maior são os filhos. É aquele filho, aquela filha, aquele menino, aquela menina, jovem, adolescente, criança, porque nós temos muitas crianças no caminho da santidade cristã, muitas crianças, graças a Deus. E renunciam e obedecem os pais, e são carinhosos com os irmãos, e prestam pequenos serviços em casa, para ajudar os pais, para ser pessoas amáveis. É a mesma vida que o beato Padre Manuel e o beato Coroinha Adílio viveram. Foi isso que os levou ao martírio. Não pensem que o martírio dos beatos Manuel e Adílio foi um dia aqui em Três Passos. Não, Padre Manuel foi um homem generoso. Ele andava por esses campos aqui do norte e noroeste do Rio Grande do Sul, atendia naquele tempo praticamente aquilo que hoje é a diocese de Frederico Westphalen, que tem quase 70 padres. Ele atendia sozinho. Tudo isso aqui, visitando as comunidades, dentro das possibilidades, porque era em lombo de animal,
que se andava por aqui. E o menino Coroinha Adílio, generosíssimo com o sacerdote, um menino que andava ao lado do padre para acompanhá-lo, para que o padre tivesse alguém naquele tempo, o sacerdote, para rezar a missa, para celebrar o sacramento, precisava ter uma pessoa do lado. A igreja sempre previu isso, e aquele menino se esforçou, andava um jovem, como qualquer um dos nossos jovens hoje aqui, mas que tinha um coração imenso de amor a Cristo, à igreja e ao seu pároco, a quem ele procurava seguir. Então aqui Três Passos foi o selo, a marca final da generosidade, mas essa generosidade se espalhou desde Nonoai, por toda essa região noroeste do Rio Grande do Sul, na vida sacrificada desse padre, entregue, generosa desse sacerdote, formando as pessoas na fé, fazendo as pessoas também humanamente crescerem na sua vida, melhorarem a sua vida. Até fábrica de tijolos ele promoveu para que as casas tivessem condições um pouco melhores, as casas dos seus paroquianos. Sem contar nas escolas, na educação cívica e também na educação moral e na educação espiritual e intelectual. Portanto, queridos irmãos, ir aqui a Três Passos significa, penso que para cada um de nós significa isso, a gente vem buscar forças, vem buscar aquela força espiritual que estes nossos irmãos têm para nos oferecer. Em Nonoai, na Romaria de Nonoai e no dia a dia de Nonoai, nós celebramos a fidelidade diária, amorosa de cada dia dos beatos. E aqui nós celebramos e comemoramos a fidelidade de entrega de vida, de generosidade de vida. Vamos voltar para as nossas casas. Tenho certeza que cada um de nós vai voltar melhor do que veio, mais disposto a viver com maior profundidade a sua vida cristã, mais disposto a entregar generosamente a sua vida neste martírio branco do dia a dia, o martírio das renúncias, o martírio de ser generoso nas pequenas coisas do nosso dia a dia. O grande sim que nós vamos dar a Deus no final da nossa vida, Deus sabe como será. O grande sim é feito aquele pequeno sim que a cada dia cada um de nós vai dando a Deus as coisas que Ele nos pede. Sejamos generosos. Antes de ir embora, não deixe de passar ali junto